Pessoal, Neymar Júnior está de volta e olha a reação do Galvão Bueno, Neto e Thiago Life após Ancelotti anunciar a volta do Neymar. Confira só. Vamos lá. Daqui a pouco tem a coletiva dele, a gente vai ouvir, Já tem a coletiva, mas nós vamos mostrar a convocação ali. Alisson, Ederson e o Everton. Yeah. Talvez o Ederson fosse uma dúvida nesse momento. Faz tempo que ele não joga. Titular Mas Alisson, Ederson exatamente, e o os Everton, três goleiros da mesma Copa, que eu acho que nunca aconteceu na história do futebol brasileiro, os 3 goleiros da Copa anterior serem repetidos para a mesma Copa. Para a Copa 3 seguinte. repetidos para a mesma Copa. Exatamente. É a primeira vez, acho. Olha lá, Marquinhos, zagueiro de área, Gabriel Magalhães. 2 finalistas da Champions League. Bom dizer que estarão nas finais na final da Champions League. Os 2. Candidatos a titulares. O Danilo, que é titular. uma opção dele para todas as É o posições. xodó dele. Danilo Luiz. O Bremer, que é um bom jogador, o Ibanez, que fica. Nesse momento ele seria, eu acho que seria até mais que o zagueiro de área, um reserva do Wesley. O Wesley, o lateral direito da Roma nesse momento, o Douglas Santos, que joga pela esquerda, Alex Santos, que joga pela esquerda, e Léo Pereira, Zagueiro canhoto também. zagueiro canhoto. E pode fazer também. esquerda se precisar também. Também. Gostei da convocação. Entrosamento do Flamengo. Gostei da Três caras convocação. do Flamengo, entrosados. Meio campista, estava todo mundo esperando no mínimo 6, ele veio de 5. Ele veio de 5 meio-campistas. Ele quer atacantes. Antes do atacante disse assim: agora vamos pros da alegria. É isso. Qualquer coisa assim que ele falou, não sei exatamente. Casimiro, Fabinho, que é o reserva. Bruno Guimarães, que deve ser o titular. Danilo dos Santos pode ser o terceiro. Ou Lucas Paquetá, que pode ser o terceiro. Acredito que aí ele confiou no que conhece do Paquetá, não do momento A exato. experiência dele, né? E a boa Versatilidade. experiência do Danilo nos amistosos tirou o Andrei Santos, que era também muito Exato. contato. E E aí foi foi mal. chamado várias vezes. Foi mal, infelizmente foi mal nos amistosos, né? Um bom jogador, E o não foi bem. Danilo foi muito. E caiu um pouco de produção do Chelsea. Vambora para aqueles que trazem a felicidade. Vamos lá. Segundo o Ancelotti, vambora ver. Matheus Cunha joga uma barbaridade. Excelente jogador. Vinícius Júnior, Ótimo. Rafinha. O Ryan me parece uma surpresa positiva. Grande notícia. Uma Merecido. surpresa positiva. Eu não tava. Você contava com ele na convocação? Contava com ele na convocação, porque eu achei que ele ia ser a novidade. Você me perguntou dele. Estevam sem ele. A gente sempre tem uma novidade. Claro. A gente tem dessa vez 2, Endrick e Ryan. Ryan, desde que chegou no Bournemouth, o time não perde mais. Faz a diferença muito forte, arrasta, faz gol. É um cara que não tem como você deixar de fora, porque ele pode causar coisas. Como o Mauro tava falando, de olhar pro banco em 2010. Agora a gente tem Endrick e Ryan que podem causar alguma coisa. Eu achei E que Neymar. com o Hendrick, o Ryan talvez ficasse fora, mas uma surpresa positiva. bom. Pela ausência do Estevão, o Raia vai. Vamos lá, seguindo. Luiz Henrique. Ótimo. Excelente, sempre jogou bem na Se ele vai seleção. jogar o Rafinha pela direita ou vai jogar com o Luiz Henrique, o Rafinha pelo meio. Pelo meio. Gabriel Martinelli, que é Merece. o reserva Arsenal. do Vini Júnior, que joga pela esquerda. Finalista da Champions também. E é um Também cara que os finalista. técnicos amam, né? O Hendrick, que está jogando muito no futebol francês. Que é diferente. Teve problemas no Real Madrid. Tá jogando, e agora parece que vai voltar. Foi chamado de cheio, volta. cheio de moral. E ele tem coragem, cara. Ele é aquele atacante que me agrada porque ele parte pra cima e não quer nem saber. isso aí. Verdade. Ele não quer nem saber o que Camisa vai não acontecer. pesou nele. O Igor Thiago, que ficava naquela dúvida do João Pedro, do Igor Thiago, do Pedro, etc. Ele acabou ficando com o Igor Thiago, um grande artilheiro. E- Quase brilhante pelo Não Brentford. pareceu, não. E deixava, vocês colocaram por último aqui para falar do Neymar. O Neymar vou estar convocado, tem festa por todo lado, tem gente que também não queria. Existia. País polarizado de novo. Mas nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos para Santos. Opa! Vamos lá com o André Galvão. Tava mexendo com a cabeça dele, realmente. Muito. E eu entendia que teve um momento dessa preparação que dava a impressão que ele não viria. Dava a impressão que ele não viria. Depois foi melhorando fisicamente. Não, as pernas ainda não estão no mesmo ritmo e velocidade da cabeça, mas é o Neymar. A melhora física do Neymar coincidiu com uma piora psicológica do Neymar, né? Conforme ele foi melhorando fisicamente, foi jogando mais, ele começou a se enfiar em mais confusão, briga com o Robinho Júnior, briga com a arbitragem, vai mal nos Briga jogos com o da Sul-Americana, briga com bate-boca com o influenciador, porque eu nunca perguntei isso pro Neymar, eu não encontrei mais com ele, um dia a gente vai entrevistar e nós vamos perguntar, mas eu acho que foi o momento de maior pressão da vida dele, mais que Barcelona e Paris Saint-Germain naquela virada, mais que Champions, mais que Libertadores. Eu acho que nunca foi esse ano que ele teve, né, metade do ano passado pra cá, com o rebaixamento do Santos, ele jogando machucado, artroscopia em fevereiro.
nunca foi tão difícil. E isso refletiu nele com mais agressividade, com mais ansiedade, o que é perfeitamente humano e natural. E eu achava até que o Ancelotti teria medo de chamá-lo por causa disso. Falava, vai, eu vou convocar um Zidane que vai dar uma cabeçada num cara na final aí, o que eu faço? Dar uma cabeçada no Materazzi na final, o que eu faço? Mas tá resolvido. O Ancelotti deu um voto de confiança nele agora. E ele vem de uma superação. Quando nós estávamos conversando aí no Fofocalizando, eu falei de 800 jogos, não, 800 dias. Foi perto de 800 dias nesses Você 3 falou anos. dias, não, você falou dias. Falou. Falei certo. Nesses 3 anos e meio, aí anoitecendo, já é noite, no Rio de Janeiro, lá, no Museu do Amanhã, onde saíram os 26 nomes. Eu gostei da convocação. Eu gostei muito. Gostei da convocação. Talvez colocar um nome, outro nome. É uma coisa que eu quero perguntar para vocês agora. Agora, os 3. Quem ficou fora que você acha que tinha que estar dentro? Ninguém pra mim. Essa é a minha lista. Juro pra você. Os 26? Juro pra você. Não, você... Tá bom, vai. Thiago Silva. Eu levaria o Thiago Silva. A gente conversou. Thiago Silva. Mas entendo que não foi. Entendo que tem bastante veterano. Essa vaga de veterano líder do vestiário caiu pro Danilo, que é o xodó do Ancelotti. Ele tem o direito de ter os xodós dele. Ele é o treinador da seleção brasileira. Eu gosto muito do Thiago. Mas eu acho que ali na frente, se não levasse o Neymar, eu ia ficar chateado. Se não levasse o Ryan, eu ia ficar chateado. Se não levasse o Endrick, eu ia ficar chateado. Eu acho o Igor Thiago mais preparado hoje para ser centroavante do que o Pedro para essa seleção, para essa Copa. A gente não tem como ignorar o que esse cara fez na Premier League nos últimos meses. Ele é um dos artilheiros da Premier League, tem o Haaland, pô. E o Igor Thiago tá lá na gola do Haaland. Não tem como você ignorar. E ele joga no Brentford, é muito mais difícil pra ele. E ele tá lá brocando, bate pênalti. Então, assim, eu adorei a lista, tô muito feliz, muito mesmo. Mauro Naves, alguém que ficou fora que você queria ver nessa lista? Não necessariamente queria ver, mas eu tinha lá minhas dúvidas. Eu falei, eu achei até que levaria o Hugo como preparação. Já tem 2 goleiros mais experientes, leva o mais novo para a próxima. Ele não está pensando em próxima, apesar de que ele já assinou o contrato, vai estar na próxima. A experiência dele, ele sabe que ele precisa de um time cascudo. Então. Ele tem grandes jogadores que são jovens, atacantes principalmente. Na verdade, ele levou o Ryan, ele não levou o João Pedro, ele não levou o Pedro, né? E ele não levou o Bento e nem o Hugo Souza, o Everton, né? Então ele colocou o Neymar, colocou o Ryan, colocou o Luiz Henrique, né? Eu fiquei feliz de ser o Everton. Você como goleiro e monstro que você foi. Bom, a gente debatia, falou muito sobre isso. Acho que ele ganha a posição. O Bento não tinha condição de ir para uma Copa do Mundo, né? Não. O Bento jogou contra a Croácia e falhou, jogou agora o jogo contra o Al Hilal, falhou, então não tá no momento bom, não merecia uma Copa do Mundo. Aparece o Everton. Eu acho que das novidades não, do que a gente tinha dúvida, que foram mais ou menos surpresa, é o Everton, o Endrick, que a gente não sabia. Fiquei feliz. E o Ryan. A verdade, eu adorei o Endrick, eu adorei o Ryan, adorei o Luiz Henrique e o Neymar, que vai comandar esse time, porque um cara que tem o nome que ele tem, Lucas, Leandro Marília, não ser convocado em nenhum relacionado pro treinador, não jogar no futebol que ele deveria jogar e não tá jogando, e ir pra seleção, talvez essa esperança esteja no Neymar, Leandro. Bom, pessoal, enfim chegou o fim dessa grande novela, desse capítulo final sobre a volta do Neymar Júnior para a seleção brasileira. Eu quero muito saber, pessoal, sendo bem sincero aqui, a opinião de vocês. Não saia deste vídeo sem antes comentar a sua opinião, se vocês concordam ou não com a volta do Neymar e se vocês acreditam também que o Neymar ele pode ser útil de alguma forma para a seleção brasileira. Estamos vivendo alguns dias e em breve o Brasil vai estrear na Copa do Mundo. A gente sabe muito bem que o Brasil não é uma seleção favorita para conquistar o título, mas assim, não só de favoritismo vive uma seleção ou um time. O jogo, ele é jogado e a gente vai ver isso na prática. Como vai se comportar o Neymar dentro de campo, a gente vai acompanhar. Eu acredito, sendo bem sincero, que o Neymar ele não vai ser titular, mas com certeza ele vai entrar. E dependendo de como ele entrar dentro de campo, sim,
ele pode ser titular nos próximos jogos. Mas tudo isso vai depender de como a seleção vai se comportar após a entrada do Neymar. É uma notícia muito boa para algumas pessoas que querem ver o Neymar de volta à seleção brasileira. Entretanto, para outras pessoas, o Neymar Júnior não consegue e não fazia sentido ele estar na seleção brasileira. Entretanto, cara, assim, o Ancelotti achou por bem, achou por interessante trazer o Neymar de volta, e eu acredito que sim, o Neymar ele pode ser útil em alguns casos. Eu torço muito para que a seleção ela seja campeã, mais uma vez, que esse Hexa ele chegue e que possamos ver a seleção brasileira levantar mais um troféu mundial. Comentem aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês, pessoal. Valeu, Deus abençoe a todos e até a próxima.